primeiro lugar, obrigado aí. Nunca me introduziram tão bem aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje em São Carlos. Eu ouço muito sobre a pegada de inovação da cidade há muitos anos e a gente sempre buscou formas de interagir cada vez mais com esse perfil de cidade. São Carlos, para a gente estar bastante no foco, tanto de Octa quanto de JR e outras iniciativas que a gente vem tocando. Mas, para a gente começar a bater esse papo, ele falou muito do meu pai aqui. Para quem não conhece, meu pai é o Geraldo Rufino. Ele é um homem que tem uma história de vida muito bacana. Ele é nascido em favela, criou uma mentalidade muito positiva e propositiva sobre tudo que acontecia na vida dele. Então, todas as dificuldades que ele viveu ali acabaram sendo a matéria-prima para o desenvolvimento pessoal e familiar dele. E esse cara, à medida que ele foi sendo apresentado a esses desafios, ele brinca muito que ele quebrou várias vezes, porque ele brinca que ele sempre caía para cima, né? Ele tomava esse tombo e esse tombo ensinava ele o próximo degrau. E tinha uma coisa muito particular nessa jornada, que em determinado momento ali, ele resolveu empreender no CNPJ de outra pessoa, né? Ele sempre foi muito empreendedor, e aí ele, com 13, 14 anos, ele entra no grupo Play Center, um antigo parque de diversões de São Paulo, e ali ele passou 17 anos desenvolvendo toda a sua carreira ali, mas também sempre empreendendo em paralelo. Então ele já teve oficininha, ele já teve isso, já teve aquilo. Um dos negócios dele era puxar adubo com 2, 3 caminhões. Esses caminhões um dia bateram um no outro e ele perdeu esse investimento. Então, ali que nasce muito da história dele, porque ele pega esses caminhões batidos, leva para a oficina de um irmão que ele também era sócio, desmonta e nasce a JR Diesel. Isso foi em 85 e a gente está falando aqui desse mercado que é extremamente marginalizado, né? Então, a gente fala do desmanche de veículos no Brasil, o cara já arrepia. Dificilmente você já ouviu uma notícia positiva sobre desmanches. Mas era esse negócio que ele estava se inserindo naquele momento e estava começando a desenvolver a oportunidade. Ele não foi, e ele gosta de reforçar isso, eu também gosto de reforçar, ele não é o que as pessoas falam, o Geraldo é um visionário incrível que viu o futuro da reciclagem automotiva muito antes das outras pessoas. Ele estava resolvendo um problema pontual que ele tinha, que eram os caminhões batidos. E para resolver aquilo, ele foi no simples. O que eu posso fazer hoje com esse problema é desmontar esses caminhões. No meio do caminho, a coisa se mostrou lucrativa. E ele começou a desafiar ali, falou, será que dá para fazer mais? Será que dá para fazer mais? Ele percebia que ele vendia bem ali as pecinhas para os caminhoneiros, mas não vendia para frotistas. Ele não conseguia vender para as empresas. E aí tinha muita questão da desconfiança. Não preciso explicar para vocês por que se desconfia desse mercado. Mas ele falou, bom, eu preciso então provar para o cara de onde eu tirei essas peças. E ali, eu acho que tem um ponto muito importante da questão que eu trago da inovação. A inovação do Geraldo ali não foi tecnológica, não era baseada em computadores, em investimento e qualquer outra coisa. Era simplesmente pegar um envelopinho amarelo que ele comprou na gráfica, que já vinha com um código sequencial, ele vinha numeradinho, e esse código sequencial... esse envelope, ele guardava a documentação do veículo que ele comprava, do caminhão ou do ônibus, e o código sequencial do envelope ele anotava na peça com canetão amarelo. Ponto final. E aí ele começa a comprovar a origem de cada uma das peças do seu estoque. Esse sistema não revolucionou nada de mercado, etc. Não era uma visão de que podia fazer isso, aquilo. Ele queria atender melhor o cliente e atender um novo tipo de cliente. Só que isso foi criando essa imagem de um desmanche diferente, um desmanche que as empresas confiavam, um desmanche que começa, aos pouquinhos, ganhar escala. Geraldo cresceu, a empresa cresceu, ele começou a vender também veículos usados inteiros e esse negócio foi se estruturando. A gente, ali em 96, 97, a JR já bem estruturada, a gente começou a ser assediado por montadoras para ter concessionária de veículos também, de caminhões. E em 98, 99, a gente aceitou de um grupo americano
criamos a maior concessionária do mundo dessa montadora, e ali a coisa foi se enrolando, e esse perfil de gestão raiz, que é muito intuitivo, pouco do planejamento, etc., fez com que ele caísse do lado de concessionária. Não era a pegada dele, essa coisa do planejamento, previsibilidade, etc., e juntou com um momento macroeconômico. Você tinha Torres Gêmeas acontecendo, você tinha a entrada de um novo perfil de governo no Brasil. Os americanos resolveram sair do Brasil, deixar as concessionárias na mão aqui. A gente quebrou nessa empresa, a JR Veículos, e o patinho feio lá, o desmanche, absorveu essa falência e entrou em concordata, que é a atual recuperação judicial. Esse ponto é muito importante dessa história, porque tem duas viradas de chaves muito fortes por conta disso. A primeira é que eu e meu irmão, a gente deixou de ser playboy. Então, você pega esse cara que vem de favela, começa a ganhar dinheiro, começa a estragar os filhos com tudo aquilo que ele não teve na sua formação e faz ele lembrar que o que formou ele foram os valores, não os preços. Então, foi muito importante para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, como formação de pessoas. Mas o segundo ponto também, igualmente importante, é que nós, como família, como negócio, a gente aprendeu a crescer dentro desse perfil mais enxuto. A gente não tinha mais grana, a gente não podia investir, a gente não podia expandir para todo canto. Então, a partir de 2003, eu e meu irmão, a gente começou a aprender o negócio da família sem grana, desmontando a estrutura metálica da empresa para jogar na sucata e comprar o próximo caminhão. Então, isso foi muito rico para a gente e não só formou dois bons profissionais, mas me deu muita oportunidade de assistir nos bastidores da JR Diesel os conceitos básicos ali. Como não tinha muita grana, a gente não podia comprar muito, a gente não podia vender muito, a empresa estava subutilizada. Então, a gente passava muito tempo ali dentro pensando o que fazer com aqueles recursos que nós já tínhamos. A gente tinha uma área industrial, a gente tinha o conhecimento, a gente tinha a marca trazia cliente para o balcão e a gente falava muito não para esse cliente, mas eu comecei a querer propor a preparação do que seria o desmanche 2.0. O Geraldo já tinha criado a primeira onda, já tinha posicionado muito bem como empresa, mas não era uma empresa conhecida. Se você não era do mercado, você não tinha de onde conhecer a JR Diesel. E aí eu comecei a questionar muito como que a gente podia se equiparar aos mercados que tinham escala, que eram expansíveis, etc. E aí eu olhava, por exemplo, a montadora, a coisa mais óbvia, né? Se eu estou desmontando, como é que funciona a montagem do veículo? A montagem sequencial. E aí eu olhava para a nossa desmontagem, a gente era artesanal, entre aspas. A gente mantinha veículos parados no nosso pátio, e o cliente meio que se servia das peças. Ele chegava lá, quero o motor daquele caminhão, e um monte de gente lá mexia, tirava o caminhão, o cara passava 8 horas lá dentro, adorando o processo, mas não era eficiente, nem para a gente, nem para ele. E eu questionava muito, por que a gente não desmonta inteiro a hora que chega? Porque o cliente gosta de ver. Porque se você põe no estoque, a peça some. E o some era isso, você tinha pouca organização de estoque, então você não sabia se você tinha a peça ou não. No caminhão eu sei que tem. Está lá, o Mercedes-Benz 1620, se eu for lá, tem a peça tal. E aí eu questionava, mas eu sempre recebia a mesma coisa. Eu não vou achar a peça, o cliente gosta de ver a desmontagem. E aí, em algum momento, eu percebi que a pergunta estava errada. E aí foi a grande virada ali. Eu cheguei para o cliente e falei, cliente, se a peça estiver disponível quando você chegar, é melhor? Ele, muito melhor, porque eu chego, pago, vou embora, porque eu ganho dinheiro com o meu caminhão rodando. E aí não só a gente começa a ter argumento para pensar uma desmontagem sequencial, mas o principal, todo mundo pensa que as pessoas vão atrás de peça usada por conta do preço. E por conta dessa questão específica, todo mundo pede muito desconto num balcão de peças usadas. Ali a gente percebeu que o cliente, se ele está querendo só circular mais rápido para voltar a ganhar dinheiro, é só ser rápido. Eu entrego a peça rápido, eu trago a peça rápido com qualidade. E aí o cara parou de pedir desconto e a gente passa a desmontar um caminhão, em vez de 3 semanas, em 2 horas e meia. A gente é milagroso, a gente tem os processos da NASA,
Não, a gente é simples. A gente faz as coisas de forma simples. Não tem ciência de lançar foguete ali. Simplesmente a gente estruturou a desmontagem em 3 processos simultâneos, onde o caminhão é colocado numa área de desmontagem mais grossa, a gente tira todo o trem de força, motor, câmbio diferencial, vai para uma célula de trem de força, a cabine vai para a célula de cabine e o resto é desmontado naquele ponto. 3 coisas funcionando ao mesmo tempo. Alimentando uma área de qualidade, onde as peças recebem uma qualificação de A a D, A, perfeitas condições de uso, B, existem condições de uso, mas está arriscado, tem alguma coisinha simples que o próprio consumidor consegue resolver, C, precisa de reparo, então eu vou vender para esse perfil específico de consumidor, é o cara que vai fazer remanufatura, etc. D, é aquilo que está destruído e eu vou vender como reciclável. E aí, no finalzinho, ganha o tal do código sequencial, que sai do universo das principais peças, passa a ser todas as peças. E aí eu precisava colocar isso num sistema que passasse credibilidade. Não era o sistema que a JR desenvolveu. E a gente foi atrás da TOTUS, desenvolveu, e a TOTUS falou, não consigo fazer rastreabilidade de peça com origem num caminhão, etc. Eu falei, mas você não faz lote para o remédio? Não, faço. Você não tem vários ingredientes que viram remédio? Eu tenho. Então, é exatamente essa virada. Você precisa fazer o remédio virar ingrediente. E aí a gente conseguiu colocar ali dentro. Então, foi muito um processo de 5 anos ali de questionar. Cara, essa é a melhor forma de fazer? E eram coisas simples. Não tinha nada de especial, nem na gente, nem no processo. A gente só era consistente na simplicidade. E aí, em 5 anos, a gente, com o mesmo tamanho de time, a gente cresce 8 vezes em faturamento e volume de desmontagem. E aí a gente se posiciona como esse desmanche 2.0, começaram a chamar muito de desmanche legal na época. E aí a gente brincava muito que a gente estava pregando para convertido. Porque a gente ficou uma super concessionária de luxo que desmontava caminhão, mas quem via aquilo era quem já comprava com a gente. Ele simplesmente estava melhor atendido e mais rápido. Ótimo, faz parte do processo. Mas eu entendia que a gente precisava contar isso para o mundo. As pessoas precisavam saber isso, eu precisava mudar a opinião pública sobre o que é desmanche de veículos no Brasil. E aí foi bacana porque a gente começou a chamar jornais, revistas, etc., sobre o risco de ser colocado na mesma página onde o desmanche sempre sai, página de policiais. E aí a primeira foi super negativa, assim, foi a Folha de São Paulo colocou a gente na matéria, foto bonitinha, não sei o quê, meu pai em cima de um caminhão, e aí falou sobre o desmanche ilegal. Não falou se a gente estava inserido ou não naquilo. Então foi super horrível, assim, mas a gente insistiu, e aí daqui a pouco veio valor econômico, desmanche legal como negócio, isto é dinheiro, é para negócios, e a coisa foi tomando corpo. A gente começou a chamar a atenção de entes que a gente tinha vontade de conversar, mas não rolava esse bate-papo. Então, seguradoras. A seguradora via o desmanche como a causa do problema dele. E aí vem a Porto Seguro, me contrata para trabalhar com eles por 9 meses para construir o desmanche da Porto Seguro. Aí daqui a pouco, a Mercedes-Benz, vamos desenvolver um programa de logística reversa para ônibus articulados. Cara, é um problema, porque quem compra um ônibus articulado, ele só serve para o corredor. Não tem segunda vida para ele. Então é outro desafio que a gente começou a resolver. E a gente percebeu que a indústria sempre precisou sentar na mesa do desmanche, mas ela não tinha coragem, por motivos óbvios. E a gente vira esse interlocutor. Então, a gente criou a associação do setor para facilitar essa interlocução. E tudo isso para contar que, enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente tinha essa jornada de meio que preparar a empresa para se proteger de possíveis movimentos do governo. O primeiro movimento para existir um desmanche ilegal no Brasil, você precisa da conivência da polícia. Não existe outro modelo. Não tem como você esconder um estabelecimento que vende peça roubada. Ele tem vitrine, ele tem tudo funcionando. Então, como é que eu organizo esse mercado, eu, polícia? Se você trabalha direitinho, você me paga um pouquinho. Se você trabalha feio, você paga bastante. É mais ou menos isso. A gente nunca aceitou pagar porque você sabe que você vira escravo daquilo. Só que para aceitar não pagar, eu dependia de uma figura chamada Geraldo Rufino, que tinha a classe
para receber o policial, mostrar o processo, não sei o que, blá, blá. E a gente nunca pagou porque ele tinha o dom da oratória e de mostrar o que está certo e o que está errado. Eu falava, cara, se meu pai não estiver aqui amanhã, o policial vai falar que eu sou bandido, eu vou enfiar a mão na cara dele e vou ser preso por agredir o policial, não porque eu tinha feito alguma coisa errada. E aí a gente precisava criar uma proteção para aquilo. Então foi muito por isso que precisava dessas credenciais. Precisava de Porto Seguro, precisava disso, precisava daquilo. O segundo ponto eu gosto muito de cruzar mercados, né? Os bingos sofreram isso no Brasil. A gente não sabe se eram 10% legais, 10% deles eram legais ou se 90% deles eram legais. Mas todos foram proibidos por conta dos ilegais. Fato. E aí eu falo, desmanche, cara, a gente não está muito distante disso. A gente está falando de um negócio que todo mundo só conhece o lado ilegal. Para um deputado acordar um dia e falar, vamos proibir esse troço, é facinho. 2013 aconteceu. Março de 2013 vem a nossa maior crise, que decidiram proibir nossa atividade. Então, o governador de São Paulo tinha um problema, 70% dos latrocínios em São Paulo estavam relacionados ao roubo de carros. E ele falou, cara, essas pessoas precisam parar de morrer, vamos acabar com o desmanche. Só que eu já tinha viajado para 9 países para entender esse modelo de negócio. 3 deles super regularam o setor e isso aumentou o crime. Por quê? Você mitigou o acesso da população a peças usadas formais. A única opção dela passa a ser a ilegal. E aí, não só eu tive a oportunidade de levar essas histórias para dentro do governo, mas a gente doou nossa metodologia naquele momento, falou assim que a gente acredita que você controla um bom centro de desmontagem. 9 meses a gente criou a lei de desmanche do Estado de São Paulo. Primeiro ano de atuação dela, ela reduziu em 26% o roubo de carros, 17% o latrocínio. E foi muito bacana porque foi a primeira vez que a gente percebeu, e aí conectando um pouco o nosso tema aqui de cidades, que a nossa atividade, que sempre conhecida pela sua ilegalidade, quando feita do jeito certo, ela reduzia o problema que ela mesma causava. Então, você tinha muito dessa questão de que a gente precisa entender a atividade ilegal, que normalmente está relacionada a uma demanda específica da população, que é subatendida. Nesse caso, a peça, essa eu consigo atender de forma legal. Não é o caso da droga. A droga não tem a versão legal dela, então você não tem, você precisa atacar de outras formas. Na peça, você tem a versão legal. Então, foi muito bacana porque a gente não só criou essa segurança para a nossa família, criou um ambiente mais seguro para você empreender nesse mercado, mas a gente criou o arcabouço legal para que novas iniciativas pudessem ser propostas. Mas o ponto central foi quando eu acordei para a questão de que eu tinha poder de causar impacto na sociedade independente do meu tamanho. A gente está falando de uma JR de 50 milhões de reais por ano. O que são 50 milhões de reais por ano no mercado que pequeno fatura 4,5 bi? Não é nada. É absolutamente nada. Mas a gente teve esse poder de reduzir roubo e morte no estado de São Paulo. E aí fica um recado, assim, como é que a gente dá escala para isso? E aí começa a conectar muito com a história da Octa. Como o propósito era acabar com o roubo de veículos e começar a salvar mais vidas, a JR não era mais o suficiente. Eu já era CEO da JR nessa época. E aí ficou muito, como que eu dou escala para o setor? Como é que eu ajudo o meu concorrente a crescer? Como é que eu faço o cara legal expandir, como é que eu faço novas pessoas entrarem nesse mercado e ocuparem o lugar do bandido? Porque claramente o roubo caiu, não é porque o policial ficou bonzinho do dia para a noite e resolveu aplicar a lei que ele recebeu. Você tinha 2 fatores. Primeiro, o consumidor passou a entender onde comprar a peça. Aqui tem um credenciamento, é só conferir a etiqueta, aqui está a lista de empresas credenciadas. E o segundo, e esse foi sem querer, a gente hackeou a corrupção. Por dar excesso de ferramentas de fiscalização, a gente tira o policial corrupto da situação de corromper por presunção. Eu acho que você roubou tanto, eu quero 50 mil por mês. E ele passa a corromper por fato. Eu sei que você corrompeu X, que você roubou XYZ, eu sei quanto você ganha nesse troço, eu quero 500.
A gente quebrou muito desmanche por excesso de corrupção e o que a gente acreditava empiricamente, agora saiu numa matéria da Folha no ano passado, de um estudo muito bacana que o jornalista fez, é por que o PCC saiu desse mercado em São Paulo. É porque a polícia estava cobrando ele? Estava fiscalizando ele? Não, é porque deixou de ser lucrativo. Você tem a concorrência de negócios eficientes e você tem uma corrupção cara demais. O PCC, assim como nós, ele está buscando lucro. Se você equaliza essa questão com a turma legal, você começa a criar uma concorrência desleal para o PCC. Não é gostoso estar naquele mercado. E ele migra. E aí eu acho que uma coisa super importante que a gente foi aprendendo com esse mercado é faça o bandido migrar de mercado. Porque ele cai onde ele não é especialista e lá ele ganha menos. Se ele ganha menos, ele corrompe menos e lá ele é preso. Então tem muito dessa questão que a gente consegue atacar questões de segurança pública quando a gente ataca a fonte de renda do bandido. Tem muito dessa questão. Mas, puxando aqui para a gente não se afastar muito do tema, a Octa, ela nasceu de testes que eu comecei a fazer na JRDIS a partir de 2016, sobre como usar de novo, melhor, os recursos que eu já tinha em casa de formas diferentes. Então, ali eu tinha, por exemplo, uma capacidade produtiva maior do que eu consumia. Capital de giro, a gente vinha de uma concordata sanada, mas eu não tinha essa capacidade de investimento para ocupar essa capacidade produtiva. Aí eu começo a testar, por exemplo, vamos alugar minha capacidade produtiva? Dá para ganhar dinheiro com isso? E a gente começou a oferecer para caras que não concordavam com o preço que eu ofertava nos caminhões usados dele para desmontar. Assim, você acha que eu ganho muito? Então faz o seguinte, vem desmontar com a gente. E aí o cara mandava o caminhão, usava a minha capacidade produtiva, ele pagava pela essa capacidade produtiva e usava o meu balcão de venda, meu canal de venda, e eu ganhava uma comissão sobre aquilo. E aí, para o cara ficou bom por um tempo, para mim a conta fechava, não era incrível, mas eu testei, eu validei que tinha um pouco dessa questão. As pessoas precisavam, tinha demanda reprimida por capacidade produtiva, tinha demanda reprimida por bons canais de venda com uma marca forte pela frente. Vamos tentar vender de formas diferentes essa marca? Dá para a gente franquear o modelo? Dá para a gente emprestar nossa metodologia para que novos desmanches aprendam isso? A gente testou. A Porto Seguro já tinha sido um caso, a gente começou a testar de novo. Putz, se o cara roubar um caminhão, ele derruba a cadeia inteira, né? Deixa para lá esse negócio por enquanto, mas a gente validou outras coisas. Mas a gente era inquieto nos testes. A gente nunca parava de testar. E aí foi formando na minha cabeça qual que era o tripé básico do sucesso do nosso mercado. A gente precisava de um bom suprimento de veículos, e aí, dando um raio-x da cadeia automotiva brasileira, a gente tem uma frota de 100 milhões de veículos, que se você pegar benchmarks de países onde a atividade já se desenvolveu, a gente deveria estar desmontando 5% da frota todos os anos. Isso seriam 5 milhões de veículos. A gente, como sociedade, desmonta 500 mil veículos formalmente. Isso forma um mercado de 4 bilhões e meio, que deveria ser de 40 bilhões por ano no Brasil, gerando 215 mil novas vagas de trabalho e aumentando drasticamente a arrecadação dos departamentos que hoje gastam para fiscalizar desmanche. E, consequentemente, quase reduzindo a zero o roubo de veículos. O roubo de veículos com foco em reuso de peças simplesmente não existiria se a gente estivesse desmontando 5 milhões de veículos formalmente por ano. Outra questão importante é que, se você não está nos grandes centros hoje, 80% da sua demanda de peças você não vai achar. E aí você recorre ao roubo alto. Tem muito essa questão de atender o consumidor e democratizar o acesso à manutenção. Então, tem problemas estruturais que a gente está lidando o tempo todo aqui. E aí, se a gente tivesse ainda, tem outra questão, se a gente estivesse desmontando 5 milhões de veículos por ano, a gente estaria reduzindo em 14 milhões de toneladas por ano em emissões de CO2, porque o reuso e a reciclagem estariam em alta nesse segmento. Então, tem várias questões. Os Detrans do Brasil têm 12 milhões de veículos em pátios que nunca vão sair de lá. Você tem uma regra simples, que é a dívida é do veículo, não é do proprietário. E ele prende, fica lá parado.
12 milhões de veículos. Se tem alguém aqui de metais, mineração, você sabe que isso é uma mina urbana. Você tem 12 milhões de veículos, vezes 1 tonelada, paradinho ali, pronto para ser processado e jogado lá, reduzindo também emissões. É uma questão que o governo não está recebendo esses impostos, ninguém está ganhando com isso, e isso está contaminando o solo. Então, tem muita questão ali. Só que, para isso, a gente precisa de novos 60 mil centros de desmontagem no Brasil, se você pegar a média do que a gente tem hoje. Então, a Octa ela nasceu para resolver essa questão. A gente acha veículos em final de vida, que é um conceito que o brasileiro simplesmente desconhece. A gente classifica ele como veículo em final de vida, te ajuda a entender que tem valor naquilo e vende para o centro de desmontagem. Isso é a primeira perna do nosso marketplace. A segunda perna, a gente pega o centro de desmontagem, leva para ele as ferramentas básicas de qualidade e rastreabilidade de peças e vende essa peça para o mercado e a gente cria um marketplace circular. A gente põe veículo na cadeia e a gente distribui peça. A gente ainda ajuda as indústrias de remanufatura a consumir as peças quebradas para o seu propósito. Hoje o Brasil só faz 1,5% de toda a reposição de peças através de remanufatura. Estados Unidos, que está nem aí para o meio ambiente, normalmente, culturalmente, 27% do aftermarket é de remanufaturados. Qual que é o problema do Brasil? Não tem a logística reversa da peça para voltar para o fabricante. Dá para resolver no desmanche. E o último ponto é isso. Você precisa de canal. Não adianta ficar falando, o desmanchinho ele tem que ter controle de estoque. Ele não vai ter isso do dia para a noite. É a mesma coisa de pegar a merceariazinha da esquina e cobrar dele controle de estoque. Quem resolveu isso muito bem? RAP. O RAP, você vai lá, faz um pedido, o cara vai conferir se tem e depois ele compensa a compra ali. A gente está se tornando o RAP da peça. A gente chega no centro de desmontagem, a gente acha a peça, a gente faz ela acontecer. Mas tudo isso é para trazer esse tema central, que assim, a gente está contando aqui de um negócio, de um cara negro que veio de favela, mexeu com desmanche, e essa história, que é a mais improvável do mundo, pequena ainda, consegue resolver problemas sérios da sociedade, de circularidade, economia circular e segurança pública. Quando a gente começa a pensar nas indústrias que São Carlos detém aqui, e todo o know-how que vocês têm aqui, e inteligência, e faculdades, etc., imagina o que dá para a gente começar a criar de circularidade. Porque a circularidade, normalmente, as pessoas têm nojinho, né? É um negócio que ninguém quer mais. Já está sujo de graxa, já está no lixo, está no chão, tem que pôr uma luva para pegar, tem cheiro ruim. Tudo aquilo tem valor e por ter nojinho, ninguém está pegando e levando de volta para algum lugar. E isso é um modelo de negócio. Não é para ajudar o catador. Tudo isso é válido do catador. Mas o catador ele está fazendo, acho que 3%, 4% de retorno do que a gente gera de lixo no Brasil, voltar para lá. Cadê o modelo de negócio que faz as coisas voltarem? Acho que tem muito isso da economia circular. E a gente está falando desde o lixo, da latinha ou do caminhão, até relógio de luxo. A Rolex comprou a maior empresa de Rolex usados do mundo porque ela percebeu que era um excelente negócio. Rolex é um dos ativos que mais valoriza e ela não estava aproveitando daquilo. Ela só vendia o novo e esperava ele e assistia ele valorizando. Por que a gente não está olhando para tudo que sai das nossas fábricas, das nossas indústrias, dos nossos comércios, como uma oportunidade de retorno? Tem uma oportunidade muito grande que a gente deixa de olhar todos os dias porque a gente tem nojinho, porque aquilo já saiu do nosso estabelecimento, a gente não quer se preocupar com a volta. Então, acho que a provocação que eu quero deixar aqui é que não importa o tamanho da empresa onde você está inserida hoje, tem uma oportunidade muito grande de fazer as coisas voltarem para lá. E se você estruturar direitinho essa história, não só você traz dinheiro para o bolso, você começa a resolver problemas técnicos do segmento, muitas vezes, você vira supply de muita coisa ali, mas você está resolvendo um problema grande da sociedade. A gente está resolvendo problemas que nossos filhos, netos, bisnetos vão enfrentar lá na frente, ou deixarão de evitar porque a gente começou a atuar hoje. É gostoso falar de abraçar a árvore, é gostoso falar de salvar o mundo, mas se não põe dinheiro na mesa, ninguém vai fazer. Por mais altruísta que você seja, se não tiver alguém botando a grana ali, não vai sair do papel. Então, acho que a provocação que eu quero deixar aqui é, através da inovação, a gente resolve quase todos os problemas da sociedade.